pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Darupping Off, mais um programa. Hoje a gente traz uma convidada muito especial ao nosso programa. Uma convidada especial porque ela tem todo o nosso carinho, e quando eu falo nosso, meu e do Rodrigo, exatamente porque ela foi nossa professora na universidade, na formação, graduação de Relações Públicas, orientadora, madrinha, né, de formatura, e além do mais ela é então doutora, pós-doc, mestre, trabalhou no mercado publicitário gaúcho lá atrás, mas que ela também foi uma referência para a gente quando a gente iniciou a agência de publicidade, inclusive indicando alguns caminhos que a gente deveria percorrer. Digão, faz a tua saudação. Hoje é com muito orgulho que a gente faz esse bate-papo com a professora Lana Campanella. Seja bem-vinda ao Darupping Off. Espero que hoje a gente traga bastante do lado B da professora Lana. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite dos queridos irmãos Mendonça. Tive o prazer de dar aula para ambos, né? O Rodrigo na primeira turma de Relações Públicas Multimídia e o Márcio, que foi me orientando na segunda turma. E lá se vão quase 14 anos nessa história. Verdade. Já 14 anos? Vá! Tudo isso. Profilana, posso chamar de Profilana? À vontade. A intimidade, né? Do que fica bem tranquilo, né? Porque era. Inclusive, eu acho que os teus alunos ainda te chamam de Profilana e Profilana. Mas vocês me chamavam de Lana Camp. É verdade, é verdade. A questão do e-mail que eu tinha, Lana Camp. É verdade. Professora Lana, daí a gente comenta assim da OSPA com uma orquestra grande, com muitos músicos e tal, né? Mas no estado da arte que eu fiz, enfim, as pesquisas que eu vi lá, então teu pai foi maestro do rádio, né? Que quando você comenta numa passagem atrás, você diz, não, meu pai trabalhou no rádio, né? E aí me parecia a sensação assim, ele foi locutor de rádio. Não, existia uma orquestra que tocava dentro da rádio. Inclusive, um ponto que me chamou muita atenção foi que teu pai foi maestro da Rádio Tupi, aonde a gente ouve da TV, né? Da TV Tupi, Rádio Tupi que transmitia depois pela TV, né? Mas era onde a gente começa a assistir os grandes festivais, que ainda quando fala a história da TV do Brasil, tá ali na Rádio Tupi, e o teu pai era justamente um maestro da Rádio Tupi. Conta pra nós como é que era viver nessas celebridades. Na época era TV ao vivo e a cores, então não tinha o playback. Playback é errei, grava de novo, errei, grava de novo. Era ao vivo, os programas que seriam os vesperais da Rádio Farroupilha e da TV Tupi. Então, até as vinhetas, onde é que entrava a rádio, o maestro da rádio com o naipe de músicos da rádio? Tinha programas, toda a programação agora vai entrar, digamos, manhã, tarde, noite, inclusive ao vivo. Esse ao vivo que a gente vê nos programas agora, que a gente assiste em casa, mas tem o ao vivo, com o auditório, só que agora tem as plaquinhas nos bastidores, aplaude, ri, né? Mesmo quando tu não quer rir, naquela época não tinha as plaquinhas, mas tinha um público cativo lá que estava, né? E então o pai fez parte disso por muito tempo. Só que aí a TV ela tem uma grandiosidade, não desmerecendo a OSPA, mas a OSPA é reconhecida até internacionalmente como Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, mas lotada na cidade de Porto Alegre. A TV Tupi, à época, ela tinha, digamos, na história do jornalismo, a gente coloca como início, né, da TV no Brasil, pelas mãos do Assis Chateaubriand, né, diários e emissoras associados. Correndo aqui, nós tínhamos os cinemas da Vera Cruz, os filmes feitos pela Vera Cruz, que eu tenho uma coisa para falar da minha mãe e do famoso irmão dela, o Walter Dávila, também nessa questão da Vera Cruz, porque a mãe também fez ali umas pontas no filme, por indicação do tio, porque o tio fez vários filmes lá, do Walter Dávila na Vera Cruz. E o pai, então, ele vivia por um bom tempo na ponte São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, porque era em São Paulo que tinha umas emissoras. E isso foi a vida dele nesse ínterim. Nesse meio tempo aconteceu a minha mãe, né, a Gessi Dávila. Como é que eles se conheceram? Na Rádio Farroupilha. Tá? A Gessi, na época, se assinava Gessi Dávila, e ela não pegou carona, como eu também não peguei no nome do pai, mas ela não pegou carona no Dávila, do Walter Dávila, porque Dávila, de repente, tem vários Dávilas no Brasil, então depois as pessoas associavam, você é irmã do humorista Walter Dávila, da Ema Dávila,
que vocês conhecem, né? Acho que por referência aí o Walter Dávila fazia o seu Baltazar da Rocha na praça, né? Aliás, na escolinha do professor Raimundo. Mas ele também fez na Praça é Nossa um outro papel lá que ele fazia. A tia também, Feijão Maravilha, que era a novela da Globo aí na década de 80 para 90. Enfim, ela se utilizou Gessi Dávila. E em 1962, e agora eu vou falar da querida e falecida Elis Regina, e a mãe diz assim, pois é, em 1962, tem lá a plaquinha dela, um quadrinho ali, eu ganhei a melhor de isso em Porto Alegre, né? Que a Elis vem de lá, né? Elis vem do bairro IAPI de Porto Alegre, o mesmo bairro onde o falecido Davi Coimbra também nasceu, um bairro na Zona Norte, então eram da mesma... núcleo ali, né? Naquele mesmo núcleo. Embora a Elis às vezes não falasse que era gaúcha, mas enfim, ela era gaúcha. Mas era do núcleo artístico ali, então. Artístico. Mas aí a mãe fala aquelas coisinhas de músico, né? Na época a Elis ganhou melhor de rádio e eu ganhei melhor de TV em 62. E a Elis não era ainda a Elis que a gente conhece no apogeu musical. Aí vocês vão dizer, mas melhor de TV, a Gessi Dávila, por quê? Porque a mãe fez 4 anos de TV gaúcha. Eu tenho até em casa aqueles, me lembrei agora dos bonequinhos da TV Gaúcha, vocês são novos, vocês não devem lembrar, encerramento da vinheta, né, quando acabava o canal, tinha os bonequinhos da TV Gaúcha, que veio a ser o Maurício Sirotsky sobrinho, né, que a gente conhece mais ele pelo grupo RBS, mas o Maurício Sirotsky era cameraman em Pelotas, né, e aí depois ele, estando em Porto Alegre, e ele gostava muito, ele surgiu do nada, o Maurício, né? Ele não era uma pessoa que tinha dinheiro, ele surgiu do amor dele pela comunicação. De cameraman para o império que é a RBS, mas antes de RBS era a TV Gaúcha. Sim. Programas ao vivo, a TV Gaúcha concorria, de certa forma, em rede local com a Tupi. Então, o pai estava no Tupi e a mãe tinha um programa específico dela na Gaúcha. Por isso que lá em 62, mas melhor de TV por quê? Porque ela estava... digamos, fazendo o programa. Sim. E com um músico, um cantor que não está mais nesse plano, estou tentando lembrar o nome dele agora, cantor de música italiana, que também apresentava junto com ele, com ela o programa. Mas aí, o que acontece? Aí tem umas questões assim na minha família, na parte amorosa, de amor, paixão e aquela confusão toda. O tio... Daí disse, não, Gessi, tá indo bem a tua carreira, vem pro Rio. A mãe morou um tempo no Rio. Vem pro Rio, mas já estavam namorando mamãe e papai. Né? Vem pro Rio porque aqui, enfim, vou fazer decolar a tua carreira, né? Porque no Sul ainda não tinha essa questão de você estar no cenário nacional. E o tio já era bem famoso, né? Então a mãe foi para lá, largou as coisas aqui e ela só voltou, por quê? O que vocês acham que ela voltou? Que ela ficou grávida, no mínimo. Ela só voltou. Não, ainda não. Eu fui concebida no Rio, mas não foi dessa vez, né? Eu fui concebida, tu é evidente. Não sei, né? Ela voltou porque o pai, né? Aquela coisa, foi lá pro Rio, né? E tu diria que a Elis Regina e a tua mãe fizeram duetos algumas vezes ou eram concorrentes de fato, assim, né? Não fizeram duetos, só que, digamos, não caiu bem para Elis na época, né, ter ganho melhor de rádio e a mãe melhor de TV. Sim, e depois ela foi tentar... Ela fez o caminho que a minha mãe deveria ter feito, ou não deveria, senão talvez não tivesse nascido. Né? As coisas são porque são, né? São porque são. Ela foi, digamos, ela tinha talento de fato, e na época, se você não fosse para o eixo Rio-São Paulo, você não decolava, tá? E isso que a Elis não tinha um empurrãozinho que a mãe teria, com todo o talento, né, de voz e alcance de voz, que comparavam a voz dela com a Dalva de Oliveira, pelo alcance de voz e a limpeza na voz, como se diz o registro, quase um soprano. Não foi, quer dizer, foi, mas não ficou. E aí o pai lá foi buscar, o pai meio que pediu a mão da mãe pro tio, porque o avô já tinha falecido. E aí o amor, viu, Lana? Deu tudo certo. Aí, assim, só te interrompendo, que tu lembra que eu interrompia nas aulas bastante, né? Aí se passaram 10 anos antes da Lana Campanella chegar. 10 anos, porque ela voltou e continuou no status quo dela, trabalhando no que ela fazia aqui, rádio, TV, no caso a Gaúcha. E o pai na OSPA, na banda municipal, e aí o pai ficou na Rádio Farroupilha até a Rádio Farroupilha ser extinta.
Tá? E aí ele criou, né, por 3 anos, porque aí tem um lado legal do pai, o pai não precisava, tipo assim, financeiramente, se a Farroupilha fechou, porque ele tinha outros empregos, mas tinha um naipe de músicos e cantores que ficariam à bancarrota. Aí o pai criou uma orquestra, que ficou, a Orquestra Maestro Campanella, e ficou acho que uns 4, 5 anos viajando por todo o interior. Tá? A mãe disse que inclusive passou por aqui, ou enfim, não sei em que época, que eles viajavam, tipo, né, o maestro com os músicos e os cantores, e faziam os bailes. Os bailes debutantes. Baile debutante, jubileu da cidade, isso eles faziam nos 3 estados. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e Temos que procurar daqui um pouco ter algum registro no Clube Harmonia, né? Realmente, eu ficaria muito feliz se vocês encontrassem isso, ia me emocionar bastante. É possível dar uma E aí, só para dizer quando é que eu surgi nesse plano, né? Aí, de férias, aí eles estavam, né, de férias no Rio, já 10 anos se passaram dessa ocasião aí da mãe ter o convite. E eu fui concebida lá na casa do tio Walter, porque esperaram eles com um berço no parto. Né? Porque, legal. Enfim, acho que dizendo, e aí, né, como é que é casal? E aí a Lana foi concebida no Rio, mas nasci em Porto Alegre, no 19 de fevereiro de 1970, último dia de aquário, mas eu sou uma aquariana da gema. Somos, então. Ai, também sua... Lana, eu acho que vai surpreender muita gente aqui da cidade também, a questão de você ser sobrinha do Walter, né? Do Walter, o Walter Dávila, o Baltazar da Rocha, né? Imagina, a escolinha do professor Raimundo ficou mais de 10, 20 anos, eu acho, no ar. Né? E ele tinha um personagem icônico, né? Porque era uma piada inteligente e simples ao mesmo tempo, né? Ele não era fechava os quadros, né? Não era aquele personagem tipo, sei lá, o João Canabrava ou algum. Ele sempre tinha uma resposta curta e muito inteligente, né? Era uma resposta e sempre, como eu digo, era um humor inteligente, né? Que pouco se vê hoje, porque vai sempre para coisa mais óbvia, né? Ou sexualizada, né? Era sempre uma coisa... Quem trabalha com humor, eu escutava isso do tio, na casa do tio, porque aí acho que foi toda a minha infância e adolescência, as férias eram no Rio de Janeiro, mas a gente se mudava, né? Então praticamente eu ia com a mãe e o pai ia depois. O pai sempre teve uma vida muito corrida, o pai ia finais de semana. Então a gente passava os vida de músico, né? Vida de músico, né? Que não trabalha, na verdade, né? Ele só se diverte, toca... Se diverte, exatamente, né? Então foram, acho que, sei lá, a gente ficava uns 2 meses lá e eu pude conviver bastante com o tio, né? E com a tia também, né? A gente fala só do Walter, mas tinha a Emma. E até ele ficar mais velhinho, por último, e as pessoas costumam perguntar, tá, e aí o Walter era divertido também, família, como ele na TV, porque aí tu monta um personagem. Ele era uma pessoa divertida, piadista, que estava sempre, sabe, dando essas piadinhas pequenininhas, assim, mas principalmente a expressão dele, de rosto. E o tio falava assim, é mais difícil fazer humor do que drama. Porque no humor, né, digamos que eu estou contracenando com vocês dois, se você tem um timing do humor. Escada, né? A escada. Se um de nós aqui bobear, não tem humor. Eu posso ser uma excelente atriz, não acontece. Então... Ele sempre elogiou o tio muito os colegas, que diga-se de passagem, né? Vocês conhecem ali a escolinha que passa aí na emissora Viva, a antiga, né? A versão. A mãe assiste para matar a saudade do irmão, né? Então ali nós temos grandes, né? Os grandes ali, tem o pai da Glória Pires, né? Tem todo aquele pessoal. E a gente tem um carinho muito especial, enquanto família, pelo falecido Chico Anísio. Eu vou dizer por quê e faço questão de registrar, né? Que falam bem, falam mal de celebridade. Eu só tenho coisa boa para falar, porque assim, ó, o Chico, mesmo quando, digamos, uma questão gerencial da Globo, mas esse senhor já está ficando um pouco idoso, não decora mais o texto com tanta precisão. E eu sou bem franca, né? Então o tio já estava ficando velhinho, com a memória um pouquinho avariada. Normal, né? E aí o texto, eu cheguei a acompanhar isso, ele tinha uma casa no Leblon, mas ele ficava mais em Pedra de Guaratiba, que tinha lá a mansão lá dele, na Pedra de Guaratiba, que não é um bairro, aliás, é um bairro do Rio, não é um município, como pensa. E lá na Pedra, era um calhamaço, assim, mesmo a fala dele sendo pouquinha, porque tinha todas as falas do script daquele programa que ia no ar. E a minha tia, que era a tia Neuza,
A tia Neuza era vedete de teatro, olha, a família toda, né? Toda artística, né? Casada com o Walter era um mulherão, tá? Vedete tinha que ser mulherão, sim, né? Vedete de teatro. E aí a tia grifava em amarelo e passava o texto para o tio, que era um textinho cada vez menor, e tinha um carinho pelo Chico, porque o Chico, inclusive, intervinha. Não, da escolinha não sai ninguém, né? Senão eu saio daqui também. Sim. Aconteceu isso também, de repente, com o tio, com outros, que já não davam tanto texto. Então, esse carinho aí fica registrado pelo Chico Anísio, né? Então, a tua infância acabou também tendo uma proximidade com todos esses artistas da época que, para nós, são referências até hoje, né? Eu diria que na casa do tio, lá na Pedra, né? Eu era criança, mas aí ainda diziam assim, tipo a mesa caipira lá do sul, se encanta, mas eu via celebridade, eu ficava assim, né? Eu olhava, sabe, as pessoas assim, Roberto Carlos, o que tu me diz? Conheci o rei, assim, ó, dá a mão pra ele, eu tive o prazer, eu era uma pirralha de 12 anos, assim, fiz assim, ó, timidamente, né? Então era esse tipo de convivência. E como, se vocês pegarem as novelas que passam no canal Viva, deem uma olhada se tiverem curiosidade, quando passa ali os créditos, na parte de sonoplastia, sonoplastia, na verdade, é edição... De áudio, sonoplastia... O geral, tá? Geral, aí vai ter um Walter Dávila Filho. Durante uns 10, 12 anos, o tio teve, né, eles tiveram 2 filhos, o Walter e o Maurinho. E o Walter Dávila Filho, durante 10, 12 anos, ele era o todo-poderoso dessa parte aqui, toda das novelas. Tem assinatura. Eu falei disso porque aí a gente conseguia os melhores lugares na primeira fila do Canecão. Né? Não conhecia a Rita Lee, não queria conhecer, né, os bastidores, mas assim, de assistir Rita Lee, de assistir o Roberto. Sim. Porque aí o pessoal da Globo, não sei se ainda hoje, mas eles ganham os convitezinhos, né? Então a gente entrava nesses... Mas aí, se você conheceu o Roberto Carlos na intimidade, ele tem a perna mecânica ou não? É verdade? Assim, eu tinha... Ou nessa intimidade, de repente, ele estava de... né? Então eu só dei a mão pra ele, né? Foi muito rápido. Mas, enfim, acredito que sim, né? Não sei, né? Porque, tipo, ele estava lá tomando um mate com a gente de bermuda lá. Não, mas é que assim, imagina assim, uma casa grande, tá? E a criança tá passando, criança com 12 anos, na época, 12 anos era criança. Muito criança, né? Não é como agora, então era aquela coisa, né? Bem tímida. E vai com as primas brincar, sei lá onde, deixa os adultos na sala. E aí nós estamos falando de Porto Alegre, que chegava que nem a gente brinca aqui, né, chegava uma coluninha no Rio, né, vamos dizer assim, mas e em Porto Alegre? Como é que era adolescente Lana Campanella? Porque eu estava vendo no teu estúdio aqui também, que como teu pai tinha uma orquestra que tocava bailes de debutante para socialite. Sim. Em tese, por isso que eu quero saber de ti, né? Em tese, como foi essa adolescente Lana Campanella? E eu queria saber também, você teve o teu baile debutante daí? Conta aí pra nós. Pois é, o baile de debutantes fiz com 14. Na época, os clubes em Porto Alegre, não sei se continuam assim, muito tradicionais, e a menina tinha que ter 15 anos para se registrar lá, e nós éramos sócios. O pai era sócio, né? Insistiu, tá aqui, maestro. Do Clube do Comércio, do União, do Grêmio Náutico União, né? do Leopoldina e todos, né? Tanto é que a mãe tá cheia de apólice, eu digo, passa adiante isso, não quero. Tá? Então vai ficar tudo ali no meu nome, sei lá o que eu vou fazer, mas enfim. O pai ficou 3 anos acamado. Então a gente praticamente moramos no Moinhos de Vento, que é um hospital que existe lá em Porto Alegre, porque o pai fumou por muitos anos, tipo 3 carteiras de cigarro por dia. Na época a gente tinha lá poucas marcas, então Minister, eu lembro que o pai comprava aqueles pacotes, né? E, enfim, isso no caso dele, né, pelo menos prejudicou. Tanto é que eu vejo algumas fotos do pai, ou não na questão da OSPA, no escritório, ele estava sempre com um cafezinho aqui à mão. Era um hábito, né? Era um hábito. Mas aí, por questões de saúde, ele começou a ter problemas de circulação. E isso eu cheguei a acompanhar, tá? Quando eu tinha 11 anos, começou a nossa... Já vou chegar no DEBI, tá? Mas explicando essa questão do pai. O pai, um homem muito ativo, ele começou a claudicar a perna, né? E assinar cheque, ele meio que tremia. Aí tinha, para quem é da área esportiva aí, deve, digamos, lembrar do querido massagista Banha do Grêmio, tá?
pai, que era um cara conhecido, vai lá fazer massagem no Banha, que tinha muita dor nas pernas. E o Banha disse na época, maestro, não vou mais fazer massagem em você. Como assim? Não, o senhor vai num médico de circulação, porque eu estou com medo até que eu possa lhe prejudicar. Não é a minha área aqui, a sua dor. E foi o Banha que deu uma sobrevida para o pai. O pai falava isso, porque aí, indo lá no falecido também, Amaral Cunha, um médico especialista nessa parte, o pai estava totalmente comprometido nessa região ali, fez uma pequena intervenção, colocou 10 centímetros de aorta abdominal, né, e aí conseguiu ficar mais um pouquinho conosco, mas não tanto. Né. Foi uma decrepitude muito rápida, a ponto de, entre os meus 11 e os meus 14, a gente ficar nessa questão do pai entre a vida e a morte, e o pai indo embora aos pouquinhos, lúcido, porque teve uma junta médica lá que eles falaram, os médicos muito queridos, assim, se envolviam com a família, aquelas coisas de amizade, um médico disse chorando, eu preferia que o maestro tivesse sem a lucidez, porque ele não deveria nem estar lúcido, porque ele tinha só 50% de irrigação nas garótidas, uma totalmente obstruída e a outra só com 50%. Só que com a idade dele, avançada, era arriscado fazer esse tipo de cirurgia. Então deixaram assim. Só que nesse ínter, a circulação move o corpo todo, ele foi parando, a ponto de ter que ficar, praticamente, precisar de uma pessoa para virar a posição dele para cá, para lá, de criar escaras no corpo. E, enfim, um dos quartos em casa virou um hospital, né, virou uma cama hospitalar e, de vez em quando, ou quase sempre, por último, o pai estava no 3º andar lá da suíte do Moinho de Vento. E foi lá que ele faleceu. A gente sabe o que é isso. E foi lá que o pai faleceu. Então foi uma coisa assim. Só que aí ele prevendo, cara inteligente, né? É minha filha, né? Um ano antes, ele conseguiu lá, explicou a situação. Estou morrendo, né? Então deixa a minha filha debutar, porque eu quero levar ela no DEBI. E aí ele foi com o smoking dele e de cadeira de rodas, porque era um cara vaidoso, ele não aceitava andar de cadeira de rodas. Foi a única vez que ele entrou, fez lá o momento comigo e depois saiu. De resto, ele não queria estar de cadeira de rodas, então ele ficava na cama ou ele caminhava com alguém ajudando. Então isso é um registro que eu tenho, né? Eu não queria, eu me lembro na época eu não queria, não tinha mais prazer, porque com 11 anos eu adquiri uma gastrite. Tá? Em função do sistema nervoso, da perda iminente do pai. Então eu estava bem arrasada. Eu me lembro que eu estudava no Rosário, que é um colégio conhecido e tradicional de Porto Alegre, e a mãe pedia que eu fosse para casa, só que eu dizia que não. Então a Kombi escolar me levava, digamos, fazia o turno da manhã e me levava no final, ali no meio-dia, direto para o Moinho de Vento, por opção minha. E lá eu não me arrependo, porque aí foram 3 anos que eu fiquei morando no hospital, quase, né? E ali, enfim, né, fazia as refeições lá, tentava... Fez a companhia. Sentava naqueles banquinhos, aquelas escadinhas que tem, sentava assim e pegava a mão do pai, e assim foi. E é incrível quando a gente fala a questão que as pessoas melhoram rapidamente, um pouquinho antes de morrer. Eu não sei, assim, né, não sou estudiosa nessa área, mas eu tive uma certeza disso com meu pai. O pai, por último, ele já não conseguia andar, nem com alguém do lado. E eu, na verdade, aí vou falar para vocês um momento assim que é triste para mim até hoje, né? Estou me abrindo aqui, ainda não resolvido, acho que nem terapia resolve, que foi a maneira como eu perdi o pai. Vocês imaginem uma pessoa que está lá, uma jovem, uma adolescente, né? 3 anos com o pai ali grudado. E o pai disse, esse final de semana eu quero que tu vá para casa da amiguinha, na praia, se distrair. Falou com os pais, né? E eu dizia que eu não queria, mas aquilo que eu falei antes para vocês, da minha parte, pelo menos, existia um respeito muito grande com a minha mãe e com meu pai. Faz piano. Veste rosa, veste rosa, tá? Eu era assim, certo ou errado, eu acho que para mim não era errado, né? Então, o pai mandou, contra a vontade, eu fui, tá? E por mais que me digam que houve uma explicação espiritual nisso, eu meio que briguei com Deus, eu briguei com todo mundo na ocasião, porque eu saí me despedindo do pai, tipo numa sexta-feira à noite do hospital, porque no outro dia, sábado, eu iria viajar para a praia, né? E o pai, incrivelmente, conseguiu levantar
E eu lembro que eu fui 3 vezes no corredor do hospital, do elevador até o quarto, e ele me abanava e chorava. Entende? 3 vezes. E foi a última vez que eu vi meu pai. Porque quando eu voltei domingo à tarde, eu vi muitas pessoas vestidas de preto na minha casa. Pessoas que eu não via há muito tempo. E eu falei, eu tomo um banho, né, e quero ir no hospital ver o meu pai. Aí chamaram um médico para me dar notícia. Quando o pai tinha recém tinham feito o funeral do pai. Tá? A gente está falando disso em 85, uma época que não tinha celular, ou se tinha, poucas pessoas tinham acesso. E foi no final de semana, de sábado e domingo, um dia e meio praticamente, que os pais das minhas amigas, que eu estudava com elas, nem passou endereço, nem nada da casa, que era em Cidreira, porque jamais passou pela cabeça. O que nesse ínterim, o pai passou mal, né? O pai ficou entubado, muito rápido a coisa, e o pai veio a óbito. E aí a minha mãe mandou alguém da família no litoral, né? Colocaram a brigada atrás, né? Procurando, dando em Campanella, não sei o quê, colocaram nas rádios, e a gente estava na praia, né? Ali. E quando eu voltei foi um choque muito grande, né? E quando o médico disse, eu já sei o que o senhor vai me dizer. O pai morreu. Chegaram a cogitar, uma coisa estúpida que eu vejo assim, até de abrir lá o túmulo, que faziam 2 horas. E eu disse não, né? Obviamente não. Eu não vi o pai numa situação que a gente costuma ver, infelizmente, as pessoas no velório, no caixão. Eu não sei se é certo ou errado o que aconteceu lá, que comandaram lá em cima para mim não ver, né? Talvez eu fosse sofrer muito, mas isso ficou eu fiquei como uma coisa mal resolvida na minha vida. Tanto é que eu tinha o piano em casa, aí veio meu lado excêntrico, não sei se vocês me acham, mas eu sou excêntrica, minha mãe diz que eu sou. Durante 1 ano após a morte do pai, de manhã cedo, né, antes de ir para a escola, eu colocava a Marcha Eslava, que era uma música que eu gostava muito, que ele regia, né, uma sinfonia lá. E depois eu desisti das aulas de piano, tinha um Fritz Dober, fechei o piano e mandei a mãe despachar. Ou seja, eu não quero mais estudar piano, não quero nem ver mais o instrumento aqui. E eu tinha meus 15 para 16 anos, então esse é um lado doído, né, da minha vida. Mas, enfim... Mas que bonita a história, e vendo com a ligação que tu tinha com teu pai, e tu está relatando para nós aqui, ele fez de tudo para te proteger, né? Até nesse momento. Eu acho que ele negociou com Deus até nesse momento. Eu não quero que essa menina veja... Sim. Eu quero que ela me veja me abanando para ela na porta do hospital. Ele conseguiu até se erguer. Sim. Então, acho que foi uma despedida legal. Sim. Foi. Sim. Lana, vamos... Nós somos gringos, tudo motivo, daqui a pouco nós estamos tudo chorando. É óbvio, né? O luto durou um tempo, etc e tal, né? Mas aí depois... A Lana adolescente, tá? Isso aí vamos ver. Daí a Lana largou o piano, né? Mas não foi pro convento, né? Não foi pro convento. Mas se eu falar pra vocês que eu tinha, sei lá, até uns 10 anos, por aí, 9, 10, eu cheguei a pensar em ser freira, imagina que coisa. Sabe? Porque em casa sempre estudei, primeiro em colégio de irmãs salvatorianas. Estudei no colégio Nossa Senhora de Lourdes. E depois eu fui pro Rosário, em colégio marista. E depois eu fui dar aula na PUC, estudar na PUC, dar aula na PUC, que continuava Marcelino Champagnat lá, marista. Então eu tinha uma coisa assim muito, né, digamos... né, da católica, e eu cheguei quando era criança a pensar em ser freira, mas não fui, né? E a minha adolescência, pois é, a minha mãe, minha filha única, então a mãe assim muito rígida, né, nas questões. E conhecia o métier também do show business, eu acho, talvez, né? Exatamente, ela ficou com uma responsabilidade assim, sozinha, né, sem viúva, com uma adolescente, então eu diria que foi bem difícil essa coisa com a mãe. Até hoje a minha mãe, né? Eu tenho casa em Porto Alegre, mas às vezes eu fico na casa dela, né? Para poder ficar com ela ali. Ela tem um quarto só para mim. E eu gosto de sair, né, gente? Porto Alegre, eu vou para bar, para restaurante. E ela me olha acima, abaixo, diz, já vai sair. Até hoje. O mesmo olhar que ela fazia para mim lá atrás. Daí eu digo para vocês, depois que passou essa fase difícil, né, eu comecei a sair, porque a primeira faculdade que eu fiz antes de comunicação foi administração, e não me arrependo, né, uso muito dos conhecimentos da administração nas relações públicas.
você sair, né, estudar de noite, né, à noite, e aquela coisa, porque a minha mãe me prendia tanto, querida. E no Rosário achavam que eu era metida. Aliás, as pessoas acham às vezes que eu sou metida, mas eu não sou, né? Eu sou narcisista declarada, isso eu sou. Mas aí, sabe por que eu não ia nas festas do Rosário? Porque a mãe queria ir junto. Daí eu inventava que eu tinha outro compromisso, porque todo mundo ia sozinho nas festinhas e a minha mãe queria ir junto. Só que chegou um ponto que eu chutei o balde, eu não tinha um irmão mais velho para abrir caminho, né, e sair, era eu. Sim. Né? E eu me incomodei um pouquinho com a mãe, né? O meu lado musical, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música, eu transpiro música, então eu migrei para o violão, né, que é um instrumento que a gente leva, né, no braço aqui, vai para o bar, vai para casa do Márcio, do Rodrigo, com o violão embaixo do braço. E dali comecei a adolescer, né? Comecei a ter minhas amizades, comecei a sair. E o motivo que eu gosto até hoje de sair, né, restaurante ou barzinho, que se diz, é a música. Tem música, tu me convida que eu vou. Né? Eu sou uma apreciadora de música, respeito muito o músico, seja um músico de rua, que toca na rua para ganhar uns trocados com chapéu, seja um músico do barzinho. Então eu respeito o músico, porque eu venho de uma família de músicos, né? E aí, para mim, o músico não interessa ser um músico da OSPA ou um músico que toca no barzinho. Então, o que eu posso dizer? A Lana adolescente, ela se mescla com a Lana de 52. Eu não mudei nada, viu? Sim. Tá? Eu ia falar sobre isso. Não, na verdade, eu queria entender assim, tipo... Não quero entrar nesse assunto. Vamos fazer um link, assim, os melhores artistas, Elis Regina entra no nosso balaio aí, claro, em outros tempos, mas rádio, Tupi, televisão, a vida da tua família foi muito... Ele quer saber se tu tinha muito ingresso VIP na adolescência. Também os camarotes, algumas personalidades X que, devido às proporções... Ingresso VIP eu tive, como eu já falei para vocês, no Rio, sim, né? Eu tenho, assim, né? Posso dizer que assisti alguns shows no Rio. Em Porto Alegre, eu entrava na OSPA, né? Enfim, que era no teatro ali da OSPA antigo, na Independência ainda, né? Sim. Mas eu era muito criança ainda, né? Então, essa circularidade de ingressos não acontecia em Porto Alegre, acontecia no Rio. Tá? E quando tu chega nessas escolas, igual essas maristas, etc e tal, que você comenta e tal, eles disseram... tem a nossa orquestra aqui, Lana, vai lá e vai tocar lá. Essa cobrança, esses comparativos, filho de peixe, né? Acontecia isso, tá? Até porque, assim, aí eu vou ter que falar do pai novamente, tá? Para vocês entenderem, tá? O pai, e aí eu não estou dizendo que todo músico é namorador, mas quase sempre são, né? Eu sou filha única, mas eu tive meios irmãos, digamos, de casamentos do pai, como assim? Então, tá? O pai casou, a minha mãe foi a quarta esposa. Tá bom pra ti? A quarta esposa. Porque o pai, primeiramente, enfim, teve a Marta, ficou viúvo, e o lado, assim, triste, daí é tragicômica a coisa. Quando é italiano, napolitano, é tragicômico. Porque o pai ficou viúvo do primeiro casamento dele, com uma filha nos braços, que era a minha irmã chamada Marta, porque já morreu. E o lado trágico é porque a esposa morreu no parto. O que isso tem a ver com a vida do Campanella atrás? E aí vem a madrasta na história. Quando a tia Filomena, que seria a que veio depois do pai, quando o pai era o filho do meio, né? Então tinha um tio antes, o Ricardo, tinha o pai e tinha a tia Filomena. O pai perdeu a mãe dele com 3 anos, no nascimento da tia Filomena. Olha que tragédia a vida desse homem. Aí quando ele tem o casamento com a primeira filha, a mulher morre de parto também, tá? Entendeu? E aí, né, o pai como viúvo, eu não vou entrar depois em todos os detalhes, né? Essas são as oficiais, eu acho. É músico, né? Mas Mais uma vez não é porque era meu pai, era um cara bonitão, sabe assim, sempre perfumado, sempre no terno, maravilhoso, tá? Enfim, tá? Aí veio o segundo casamento e nasceu o João. O João também falecido. O João teria a idade da minha mãe, se vivo fosse. Também falecido. Na época no Brasil existia o disquite, não tinha o divórcio, né? Nesse ínter veio o Ricardo, né? O meu
digamos, o terceiro filho dele, que esse está vivo ainda, né? Não é porque está vivo que é o meu irmão preferido, meu meio-irmão preferido, mas a gente sempre se deu muito bem, né? Então, aí, com a mãe do Ricardo lá, enfim, a Beatriz, me dava muito bem com a Beatriz também. A Beatriz foi uma vida em comum, né? E aí veio a dona Gessi. E aí também explicando por que a mãe foi para o Rio, né? E por que o meu tio ficou meio assim. Porque na época ela era uma moça solteira e ele já um cara rodado, né? E uma situação de desquite e ainda indo para uma relação estável. Então, puxa, naquela época, né? Hoje em dia já causa, naquela época era uma coisa bem complicada. E então a decisão da minha mãe também foi, digamos, uma decisão de uma pessoa autêntica, assim, porque eles só vieram a casar, de fato, né, como a sociedade exige, etc., depois que veio o divórcio no Brasil, e eles já tinham uma vida em comum, e eu já era nascido, enfim, e aí eles casaram de fato, né, aí ela pegou o nome lá, Campanella. Eu falei tudo isso para vocês entenderem até os links que eu falei de coisas passadas, né, e da questão do Ricardo, que é esse meu irmão, que tem 9 anos a mais que eu, festeiro também, que gosta de música, que gosta da vida, né? Nós gostamos de vida. Tu sabe, Lana, que ouvindo você falar, eu tinha pautado aqui uma pergunta que me parece, como eu te falei, eu fui teu aluno, você foi minha orientadora e tal, né? E eu percebia no segundo ano, sou da segunda turma de RP, que existiam alguns alunos problemas, assim, né? Problemas normal, tudo tranquilo, né? E eu sempre percebi, ou percebo até hoje, até volta e meia ainda, a gente tem estagiários aqui que chegam de outros lugares e tal, chegam aqui e dizem, não tem um espaço para trabalhar e tal, estou com umas matérias atrasadas e tal, e lá pela tanta é a Lana que acolhe tudo isso. E aí, e não que os teus colegas não queiram acolher, mas a maioria das vezes, eu não vou citar nomes aqui de outros, mas eu acho que tu está entendendo o que eu estou dizendo. Tu acredita que vem por esse teu lado, mesmo sendo filha única, tudo isso que tu passou, que tu acredita que, eu posso afirmar que talvez muitos desses alunos problemas que se atrasaram lá, entregaram no TCC e tal, e eles são super mais de sucesso hoje que talvez aquele CDF nota 10 lá que o professor queria, o queridão, e aí de repente tu pergunta como é que tá esse teu queridão, tá na vida? Não sei, pois é, tá fazendo tal coisa, e de repente aquele problema que a Lana acolheu. E hoje eles saem dali dizendo, e te chamam de mãe, algumas eu sei que te chamam de mãe, assim, a Lana é minha mãe aqui, que tal, acabou. Por que você faz isso? Olha, eu não gosto de preconceito, né, de estigmatizar, principalmente aluno, a gente está falando de aluno, né? A gente na faculdade não tem mais aquele espelho de classe, aquelas reuniões que de repente ocorrem no ensino médio, ou ocorriam, que a gente passava ficha, o Rodrigo mata a aula, né? O fulano é mais competente. Eu nunca gostei muito desse tipo de coisa e eu, de repente, até me sinto talvez um pouco isolada no meio, né, entre os meus pares, porque eu sou bem rígida, vocês são meus alunos, né? Tem gente que acha que eu facilito, que eu sou festeira, porque eu trato bem aluno e que por isso as minhas avaliações são fáceis. Prova oral. Quem é que faz prova oral? Acho que só eu, né? Prova oral, as minhas provas hoje em dia, eles dizem, né, prova de 3 páginas, mas não me esqueço, 3 páginas, estou aumentando, estou envelhecendo e estou aumentando a dureza das coisas. Só que eu penso assim, né, primeiramente o respeito ao ser humano, são jovens ali, a gente vê assim, agora tem uma turma aí na faixa dos 17, são as crianças, né, tu olha assim, criança. E eu tenho um carinho muito grande, assim, deve ser uma coisa maternal, eu não coloco assim, acho que é falta dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, né, que estão agora com 31, 29, 26, e imagine, eu estou 14 anos aqui, a idade que eles tinham, que é a idade desses jovens que ingressam na faculdade, quando eu saí de Porto Alegre. Então, eu assim, me preocupo muito, mas em Porto Alegre eu fazia isso já na PUC, tá? Eu não vejo assim como aluno problema, mas talvez seja, digamos, o aluno que não cumpre com o que o status quo da academia pede, tá? Que de repente, sei lá, eu sou uma pessoa que faço a chamada, né? Mas na Itália, por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação do estudo comparativo da grade curricular brasileira com a italiana em relações públicas,
lá não tem chamada. E a sala fica cheia, porque é uma coisa que tu tá na sala de aula porque tu quer, né? Daí eu tô entrando no paradigma metodológico, né? Que a gente exige a chamada, tem gente que faz na entrada, na saída, no meio. Eu faço porque eu tenho que cumprir ali, senão depois me entregam. A Alana não faz a chamada, eu faço a chamada. Tá, mas fica na minha sala quem quer ficar. E eles ficam, tá? E eu tenho um caso na PUC, dos alunos famosos, eu falo do Guilherme Alfio, né? Todo mundo conhece o Guilherme agora, todo mundo precisa de um RP. Há 2 anos atrás, né, a gente fez aí, em plena pandemia, pelo projeto de extensão que eu tenho, Comunicar RP, o Guilherme, que é um cara que cobra para as palestras, ele falou com gratuidade, conseguimos um apoio de 16 universidades nessa aula integrada, e eu estou citando ele, porque ele mesmo fala como é que ele era na PUC. Era o aluno que sentava lá no fundão, que chegava atrasado, quando a aula era noturna, mas tinha de manhã. Aí o Guilherme vinha com óculos escuros. Ele era um pouquinho estigmatizado à época, né? Mas naquela época já tinha esse acolhimento, né? Ele disse, o seguinte, professora, ele colocava música, samba, tinha um grupo de samba, ele era ligado a rodas de samba e já promovia algumas coisas nesse sentido em Porto Alegre. Não é que eu estou vadiando, eu estou trabalhando, eu trabalho com música, eu lembro disso como se fosse ontem. Ele lá no fundo, com óculos escuros. Eu que gosto de andar com óculos escuros. Né? Até na chuva, eu digo, né? tá de boas aqui. Assim como ele, né, que é uma pessoa agora conhecida no nosso meio de comunicação, tantas outras pessoas, né, Rodrigo e Márcio. Então isso não é uma coisa assim que talvez assim as pessoas pensem, puxa, mas é porque a gente está em Frederico, que é uma cidade menor, e tem muito aluno que vem de fora e a gente se acolhe. Isso vem da minha personalidade do tempo que eu estava na PUC, por exemplo, né? Então não sei te dizer. Não, é que talvez alguém vai dizer assim, né? Que eu estou dizendo, por que você sempre acolheu alunos problemas e tal? E aí eu me apresento dizendo que você foi me orientando. Orientadora, né? Minha orientadora, né? A coisa todo mundo. Assim, disse, chegou um aluno problema, chegou o velhinho da turma. Chegou o velhinho da turma ali, né? A gente tem alunos vespertinos aqui. O aluno que eu dava aula na FAMECOS, né? Dava aula à noite. Era o aluno que trabalhava o dia inteiro, como tantos, né? E que pedia licença para entrar com cachorro quente na aula, porque ou ele me assistia ou ele comia. Eu queria que ele fizesse as duas coisas. Então eu digo, come e me assiste aqui, né? Então era uma coisa. Conhece a realidade, a gente está falando de mercado agora, né? Conhece a realidade que naquela época eu estava no mercado, então eu dava aula de noite, por quê? Porque eu trabalhava na agência durante o dia. Os meus alunos também trabalhavam durante o dia e nos encontrávamos à noite. Sim. Então, acho que bom senso é uma coisa interessante, né? A flexibilidade, eu tenho vontade de rir às vezes quando a gente ensina que a comunicação tem que ser humanizadora, mas na prática a gente não faz embaixo do nosso nariz, né? Então, assim, fica uma coisa dissonante, esse discurso não fica congruente. E a minha vida aqui na UFSM, né? Estou novamente como chefe de departamento, estou entregando o cargo aí, o final do meu mandato é dia 23 de março, vai se reeleger, vai se recandidatar? Não. Eu já cumpri, né, em 2016 e agora novamente como chefe de departamento, já fui coordenadora de curso. Então a questão da gestão é uma das coisas que a gente tem na nossa vida, mas nem tudo também é gestão. Então essa relação que eu tenho com eles, muitos se tornam meus amigos depois que viram egressos, né? Vocês aqui, a gente não se vê muito, mas se gosta, né? E se respeita. Então penso que é uma coisa que vem talvez de saudade de filho. E uma característica minha de ser mãezona. Né? Eu era mãezona mesmo quando eu tinha 30 e poucos anos, com meus alunos que tinham aí 16, 17. Agora eu tô mais pra tiazona, quase vó, daqui a pouco você vó. Tá? Porque tem aluno nosso que já tá, eu digo, procriando, né? Vocês estão sabendo, né? Tem colegas aí de vocês que já estão, né, grávidas, já pariram. Sim. Tá? O Michel, tem vários colegas, né, que estão... O Michel tem um filho já de 3 anos, eu dizia Michel Maibel. Sim. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ser compreensivo, né? Flexível. A gente ensina isso. As pessoas... Nem todo mundo é 10, né? E quem é que diz que tem que ser 10? Então tem pessoas que, como você disse, né? Podiam sentar lá no fundo, não dava nada e hoje brilham. E aí o que eu vou dizer para aquele aluno todo certinho, que só queria tirar 10, mas que não estava no mercado? Então o que eu posso dizer para vocês aí, né? Sendo da academia, a gente ensina vocês para estar no mercado. Aquele que quer ser pesquisador, ele vai ter que fazer um stricto sensu, vai ter que fazer um mestrado, um doutorado. Quem quer mercado, né, se experimenta na pesquisa, na academia, se experimenta mais na extensão,
mas tem que saber, digamos, durante os 4 anos da faculdade, fazer o estágio, ou curricular, ou obrigatório. O que eu digo para os alunos? Olha, nem tudo é dinheiro, eu sei que vocês precisam de 250 pila, tá? Mas de repente te oferece para fazer um estágio, um trabalho voluntário na comunicação, porque as coisas que a gente fala na sala de aula ficam muito distantes até a gente conseguir que vocês estejam dentro de uma agência, de um jornal, de algum local de comunicação. Alguns seguem esse preceito, outros ainda estão amadurecendo. Mas depois que eles saem, eles dizem, puxa, devia ter feito mais mercado. Porque 4 anos de faculdade passa num tapa, passa muito rápido. Tu sabe que as referências, assim, elas sempre fazem com que tu se espelhe, né? E eu acho que um pouco disso também, tu sempre comentava conosco o carinho também pela professora Elaine, né, que acabou sendo tua professora e depois também foi tua colega aqui em Frederico, né? A Elaine é emblemática. Eu só queria fazer um recorte que tu falasse um pouquinho mais da professora Elaine, porque como ela foi nossa professora, talvez quem vá assistir vai dizer, eles falaram da professora Elaine, quem é Elaine Abreu Rosa? Elaine Abreu Rosa. A gente foi aluno dela, mas... A Elaine Abreu Rosa, uma grande na nossa área de comunicação, na área de relações públicas, bem conhecida, pelo menos nas faculdades de comunicação, por onde ela passou, que não foi só na PUC. Na PUC ela ficou um bom tempo. A Elaine era de mercado. E por que eu insisto tanto, e não é para criar nenhuma confusão, né? Mas o professor ele tem que ter se experimentado no mercado. Não é só nas relações públicas. Pode ser o jornalista, pode ser o engenheiro. Imagina um médico, né? Imagina, a gente colocar o médico, né? O médico está ensinando lá a operar, mas ele nunca operou. Assim, acho que pode ser que todo mundo entenda de vez que, de repente, eu não posso apenas fazer a graduação, o mestrado, o doutorado, e aí passei no concurso, entrei numa privada, instantaneamente virei professor. Existe o começo para cada um, ok, né? Existe o primeiro dia que eu dei aula, insegura, como todos nós, mas existe uma prerrogativa que parece a mim importante. Eu estaria extremamente insegura quando eu comecei na docência se eu não tivesse uma caminhada longa já no mercado. Diga-se de passagem, quando eu estava na PUC, eu também estava no mercado. E uma coisa que não mudou, já vou falar da Elaine, né? Nas universidades privadas, nas faculdades privadas, pelo menos de comunicação, se você não está no mercado, você não consegue ser professor, simples assim. É fato, tá? Então ali tem o colega que trabalha na 0 hora e que depois ele vai dar aula na Unicinos, tem a RP que trabalha na agência e depois ela vai dar aula na PUC, e é assim. E eles estão certos, né? Porque o profissional que está no mercado, eu já estou enferrujada, né? Faz muito tempo que eu não estou no mercado. Ele tem aquele frescor que às vezes eu chegava em sala de aula e eu tinha que me cuidar eticamente e colocar aquele filtro. Mas eu sempre tinha um case para contar, não decorado do Kotler ou do Drucker, eu tinha um case que tinha acontecido comigo de trabalho, tá? E se isso não enriquece, o que eu vou dizer? A Elaine, então, por que eu falei nela, né? A Elaine do querido Simões, que eu tive o prazer também de estar com Simões, são pessoas que, digamos, além de grandes professores, foram grandes profissionais de mercado, grandes consultores. Então a Elaine fazia consultoria, né? Então o que ela trazia para a sala de aula, os nossos olhinhos brilhavam, que não era só o academicismo. O olho do aluno brilha quando tu traz alguma coisa que é a futura área dele trabalhar. Porque tem tanta evasão muitas vezes, por N motivos, né? Mas de repente talvez as aulas não sejam tão atrativas, talvez o aluno na metade da faculdade pense, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou conseguindo ver, né? Eu só estou vendo teoria, mas o que é na verdade a minha área? Então ele se apaixona muitas vezes quando tu traz um palestrante, mas imagina se tu tem um naipe de professores que estão já atuando, né? Ele se apaixona pelos professores, que deveria ser a primeira coisa, antes de olhar para a grama do vizinho se é mais verde ou não. Então a Elaine, ela tinha essa experiência de mercado vasta aí de, 25 anos de trabalho, de consultoria. Trabalhou em agência de propaganda, né? O Gil Vimeiter, grandes agências de propaganda, né? Como essa que eu citei, que é uma multinacional e que tinha sede em Porto Alegre. Passou pela Unicinos, passou pela PUC, e quando eu conheci a Elaine, foi na minha segunda faculdade, né? Estando na PUC, eu já tinha 24, então eu com 24, meus colegas com 16, porque era a minha segunda faculdade, né? Então eu já tinha... Imagina eu com 40, 30 e... mas eu tinha 24 e eu tinha 2 filhos já. Né? Eu trabalhava na agência, eu tinha esse pacote todo. Sim. E meus colegas estavam começando a vida. E eu, né, entrei na sala de aula, de repente entrou aquela mulher que o perfume dela
Sim. Perfume francês lá, ela sofisticada, glamurosa, no salto, maravilhosa, né? E ela chegou sorridente, com aquela voz de fumante, assim, só um pouquinho que eu vou lá fora fumar um pouquinho e já volto. Nós, bicho, né? Todo mundo se olhando, aquela mulher loira, estonteante. E ela chegou antes da aula, se apresentou e disse que tinha acabado de vir no safari na África. Que chique isso, né? E nós, assim, a gente se encantou pela persona, né? Que se fala agora persona, dela, né? Com o conjunto da obra. E, enfim, esse foi o Furacão Elaine Abreu, uma pessoa que chegou aqui, né? Que entrou comigo no concurso e que ficou pouco tempo, tão pouco tempo que não conseguiu formar a primeira turma, né? Na verdade, ela estava, eu me arrepio, ela estava como patrona. Eu lembro dela sempre no dia, agora dia 20, foi aniversário de morte, né? Foi no 20 de setembro, que infelizmente eu tive que velar essa minha querida amiga lá em Porto Alegre, né? Que, enfim, adoeceu com câncer, foi muito rápido. Mas ela deixou uma marca, né, indelével, como se diz, ímpar aqui, para quem foi aluno da Elaine, tá? Que me faz falar até hoje, né? E aí eu vou entrar no Simões, se tu me permite. É a próxima pergunta aqui mesmo. Porque eu quero dizer assim, não desmerecendo assim, nenhuma outra IES, quando eu digo IES, instituições de ensino superior, mas a minha base foi a PUC, né? Então, se diz filhos da PUC, famiglianos, né? Então, assim, eu tive a honra e o prazer, né, eu respeito muito de ter grandes mestres, que alguns já morreram, né, outros ainda estão na PUC, outros já se aposentaram. Né? Na PUC a gente tinha um tronco comum de 1 ano e meio, estudando alunos de PP, RP e jornal, que aliás eu acho ótimo, acho que tinha que ter isso se manter nas faculdades, que os alunos se experimentavam, inclusive, será que eu quero mesmo um jornal, RP, PP? E durante esse 1 ano e meio de tronco comum, nós tínhamos aula com os grandes. Então, aí eu vou dizer vários nomes que vocês, que são talvez da comunicação, reconheçam. O Carlos Gerbasi. O Carlos Gerbasi é engraçado, porque eu assisti de longe, né? O Gerbasi, quando eu tinha 16 anos, no Clube Farrapos, que a minha mãe me levou no baile. Ah, mas a mãe também levou para baile, então, né? Ela levou, tá? Porque estava tendo um show do Replicantes, e o professor Gerbasi era o vocalista. E depois eu chego, anos depois, em sala de aula. Ele não surfa nada, eles não surfam nada. 16 anos. Aí eu entrei com 24. Eu digo, eu conheço. Eu digo, professor, eu lhe conheci, enfim, vi com 16 anos, assistindo um show, só que era hardcore. Eu me lembro que a minha mãe se trancou no banheiro, tinham várias mães trancadas no banheiro, porque não aguentavam barulho, não aguentavam. O Carlos Gerbasi foi um grande nome, cineasta, né, conhecido, Antônio Wolfeld, que, né, alguns conhecem na política, mas um grande, que nos deu teoria da comunicação. Adorei e conheci, né, a Escola de Frankfurt, me apaixonei pela Escola de Frankfurt em função das aulas do Antônio Wolfeld, e também o Roberto Porto Simões, que eu tive a honra, assim, né, o Simões era como se fosse meu pai, né? Aí veio aquela coisa assim de carência de pai, e ele assumiu esse papel. Ele foi meu orientador na graduação, no mestrado, no doutorado. E só não foi no pós-doc porque ele já havia falecido, na verdade. E um fato típico, aliás, pitoresco, é que o Simões faleceu no 20 de janeiro. Mas o que tem a ver o 20 de janeiro? Meu pai faleceu no 20 de janeiro. E o Simões faleceu no 20 de janeiro. Quem era Roberto Porto Simões? Escreveu a única teoria até então de relações públicas no Brasil, função política, né, da micropolítica. O Simões não era RP, ele era psicólogo, né, com um doutorado na educação, uma especialização na psicologia organizacional. Ele, enfim, era um cara que tinha um lado da vida militar dele também, deu aula no colégio militar, era um coronel, se reformou como coronel no Exército, e era nosso professor, e foi o primeiro coordenador de RP na PUC, tá? E é uma pessoa muito conhecida na nossa área de Public Relations. Tenho até hoje o livro dele assinado ali de Relações Públicas, com a dedicatória dizendo que tenha sucesso na tua vida acadêmica. Então eu sempre digo, estou tentando aí não te decepcionar. Inclusive um dos livros que na minha dissertação também foi justamente do Roberto Porto Simões. Inclusive hoje eu peguei o livro aqui, porque fazia muito tempo que eu não percorria ele de volta, né? Porque eu disse, a gente tem que se preparar um pouquinho também, né? Sim. Mas estava aqui dentro dessa... Olha o carinho, né? O respeito que eu tinha, né? Pelo Simões, porque a minha vida já era corrida, imagina, 2 filhos. Aí eu interrompi um semestre
E não cheguei a me formar com a minha turma de origem, porque aí nesse ínterim fiquei grávida da Fernanda, que é a caçula. Precisei de um semestre para poder me, né, recompor ali. Então fiz em 4 anos e meio. Estou falando isso porque mesmo tendo agência de propaganda, aí 3 filhos, digamos, pequenos, uma escadinha, eu ainda me ofereci, que para mim foi uma benção, né? Olha o trabalho voluntário ali, durante 2 tardes ficar na Famecos, praticamente colada no Simões ali. Alguns diziam, secretariando Simões com muito prazer, tá? Tu está respondendo e-mail para o Simões, estou respondendo e-mail para o doutor Simões, sim, né? E ali aprendi muito, na cola, assim, aprendi muita coisa. Prof, mas tu não acredita que voltando um pouquinho, só queria voltar um pouquinho, porque fazendo um link com o que você está dizendo, de repente de se experimentar, fazer um secretariado justamente para adquirir mais conhecimento e tal. Eu diria o seguinte, talvez esses professores que fazem o mestrado, doutorado, graduação e tal, e nunca experimentaram, será que não seria interessante, não vou dizer eles experimentar o mercado, mas se oferecer à comunidade, por exemplo, e dar uma contribuição e ali fazer esse link do que a academia está, não visualizando business, mas sim tipo, ou tu acha que eles pensam assim de uma certa... Talvez seria, não vou dizer se rebaixar, vir fazer um trabalho voluntário ou auxiliar numa divulgação de uma feira, por exemplo. Muitas vezes, e já te vi várias vezes isso, né? Então também não vou puxar a sardinha pro teu lado, assim, para dizer que, nossa, é a concurso, né? Mas casualmente eu vou estar fazendo a Feira do Livro esse ano, novamente. Até falei com a Mana e ela disse, que bom voltar a trabalhar contigo. Então, toda a parte de cerimonial e protocolo, enfim, em parceria aí com o professor Luiz, que é o coxa, né, da Agência da Hora, a gente vai pegar a feira esse ano. Então vocês vão me ver na feira aí, tá, durante os 3 dias na praça. Mas será que não seria uma forma, de repente, esse pessoal... parece que a gente vai queimar eles ali, mas não é bem essa noção, né? Mas, tipo, será que não seria um momento de voltar e dizer, olha, eu vou como professor ali e tal, mas... Vou ficar de olho o que está acontecendo, como é que a comunicação está chegando, como é que está sendo o teste AB da comunicação, como é que está chegando o card, como é que está, sabe? É que assim, aí é uma observação muito minha e não assim necessariamente do meio que eu convivo, de maneira geral, tá? Da docência. Como em tudo que é lugar, na nossa área existe uma fogueira de vaidades muito ampla, né? Então, as titulações que a gente tem, que muitas vezes elas deveriam ser apenas para a nossa capacitação, ou em termos aí de federal, né, a gente tem os nossos avanços, o nosso progresso, tem pessoas que levam muito ao pé da letra, né, o doutor ou o pós-doc, né, e isso é uma coisa muito chata, né, porque todo mundo é gente, né, tem pessoas que tratam os outros como se fossem invisíveis, né, pela titulação. Então, eu acho assim, existe isso, primeiramente, né, não sei que glamour que as pessoas têm com essa investidura, porque quando a gente morre vai todo mundo no mesmo lugar, eu só sinto em dizer, né, é assim que funciona. Falta um pouco de humildade também, né, a gente está sempre aprendendo, ninguém sabe tudo, eu tenho aí anos de trabalho, não me sinto top of mind, não sou, né, até porque não estou mais no mercado, e eu sempre digo isso para os alunos, não estou mais no mercado, de repente tem aluno trabalhando com vocês aqui, que está trazendo alguma coisa nova para mim, que legal, né? Porque tem coisas que a gente não tem na grade da universidade e que a gente aprende muito com os alunos. Então, acho que a primeira coisa é olho no olho e você dizer, não sei tudo. Né? Que bom aluno que você está passando coisas que, de repente, não é mais do meu tempo de vida, de mercado. Mas eu também acho que é um desinteresse, né? Digamos assim, talvez vocês não entendam como é que é a vida na academia. Mas tem coisas que a gente faz de boa vontade e não pontua nada. A extensão é uma coisa que... O professor extensionista, né, agora tem aí, a gente vai ser obrigado a colocar nas federais a parte curricular da extensão, finalmente um mérito para a extensão, e talvez algumas pessoas façam extensão porque está no currículo a partir de 2023. Mas tem gente que é mais da pesquisa, né? Eu faço pesquisa e extensão, mas o meu lado é mais extensionista. E talvez porque não pontuasse tanto, né? Então, tu me pediu, estou sendo bem direta, né? Ou pode ser desinteresse, né? Porque eu quero estar voltado para outras frentes de trabalho, que é o ensino, né? A gente tem aquela tríade, ensino, pesquisa e extensão. Eu diria a quarta, né? A gestão, que dá bastante trabalho, a gestão também, né? Mas, sei lá, acho que também... Eu me sinto assim, eu sempre gostei da extensão, a extensão para mim é uma continuação do mercado, de maneira bem míope, claro, né? Mas para mim, assim... Não se ganha nada, até se coloca dinheiro, né? Para falar a verdade, né? Na extensão. É que, na verdade... Então, para mim é um prazer
tá? Estar ali, porque é uma maneira diminuta saciar a vontade de estar no mercado que eu sempre respeitei. O meu começo foi no mercado. Então, se aqui, né, digamos, não fosse a dedicação exclusiva, etc., talvez ainda hoje tivesse mercado. Mas eu já fiz a minha contribuição, né? Agora é acabar a carreira docente. Sim, tá? sim. Mas os ensejos que levam as pessoas a escolhas, mas só finalizando essa parte, eu também acho assim, da questão do discurso em sala de aula não ser, digamos, dissonante da nossa prática como profissional, como comunicólogo. A gente ainda ontem falava lá de comunicação organizacional, do sentimento de pertença, da valorização da comunidade onde nós estamos inseridos, né? Da governança corporativa, da responsabilidade corporativa. Mas isso não pode ser um blá, 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 blá. Na prática, eu moro aqui, né? Então, se eu morasse lá em Porto Alegre, eu fazia coisa lá em Porto Alegre, né? Com N lugares, né? Aqui eu estou aqui, então, digamos, as coisas que me chamam, né? Seja a ACI, da Patrícia, eu tenho que falar na Patrícia do Alto Uruguai, porque a Patrícia foi a primeira pessoa que me acolheu na cidade, né? Sim. É uma amiga minha, a gente não se vê sempre, mas também nos gostamos bastante, nos respeitamos, né? Sim. E, enfim, respeito pelo local que me permite o meu ganha-pão, é uma troca que a gente tem que fazer, e tem que ser voluntário e tem que ser com boa vontade. Que é o goodwill que eu falava para vocês na sala de aula. E a gente percebe quando é com vontade, quando dá brilho no olho e quando é para aparecer no jornal, né, e para ganhar pontos no Lattes. Aí eu não vou entrar no céu. Não vai entrar. Não vai entrar, né? Não vai entrar no céu. E a recíproca é verdadeira, porque eu também faço parte da diretoria da CI, então, eventualmente, entra essas pautas assim, precisamos fazer tal coisa. E aí a Paty sempre diz, não, deixa que eu falo com a Lana. Então, na verdade, sempre quando parte para alguma coisa assim, vamos falar para os prefeitos. E olha só as responsas que largam no teu colo de vez em quando. Vamos falar para os prefeitos, como eles têm que se portar, as rainhas, a etiqueta. Então, não envolve só o planejamento do negócio, né? Envolve toda a conduta essa dela. Essa parte da etiqueta, da mise en place, já me perguntaram em outras paragens, né? Mas isso não tem no currículo de RP? Né? Tem organização de eventos, cerimonial, protocolo, e essa parte da etiqueta. Aí eu fico um pouco constrangida, assim, mas já que me perguntou, levou, né? Isso vem de conhecimento atávico de família, tá? Não da mãe, da parte do pai, que apesar de ser um cara simples, como eu falei no primeiro momento ali, que saía de um concerto de fraque e a gente ia comprar uma galinha de padaria para comer, tá? Mas ele não tem culpa, né? Se ele tinha a base da mise en place. A base da mise en place, né? Se for a minha casa, assim, digamos assim, o almoço, a minha janta, assim, meus filhos, assim, mesmo cada um, não sei cada qual, a gente coloca uma mise en place básica, né? Então, eu passei para os meus filhos que eles também mimetizam, que é a faquinha com o fio da faquinha virado para dentro do prato, tá? Eu acho que eu tenho toque, não fio de aqui. Eu acho que é toque. Acho que eu tenho, né? Então, o copo aqui, eu gosto, né? Acho que a gente come com os olhos. Então, quando surge esse lado da etiqueta, é um lado muito mais, assim, meu, de interesse meu e de raízes familiares, né? E que depois aprimorei, não com curso, mas, assim, viajar faz bem, né? Mas a gente está num país que é com tanta crítica, que se tu fala que tu faz 5 viagens para o exterior, as pessoas dizem, tu fez, mas e aí? Eu não posso fazer, não posso carregar as dores do mundo, né? Eu fiz, né? Mas nada foi de graça na minha vida. Nunca entrei pela janela, assim, trabalhei muito, né? Então, minha carteira assinada, tu vê, tá desde os 17 anos. Meu primeiro trabalho foi como estagiária de banco, que a gente trabalha, porque eu fazia administração, tá? Na agência Caixa Federal, agência Bonfim. Tá? Eu era contínua. Eu subia e descia aquelas escadas. Um dia eu perguntei, mas o que eu faço de administração se eu estou carregando só carrinho? Continua carregando carrinho. Mas é legal, né? Carreguei carrinho no banco lá com 17 anos, tinha 15 minutos para engolir um cachorro quente. Desistiu do estágio, por quê? Porque eu enjoei de comer cachorro quente. Professora, deixa eu perguntar mais, né? Porque a gente vai trazendo vários assuntos em pauta, e uma delas, na profissão de relações públicas, a gente trabalha muito a questão do planejamento.
Hoje, com a quantidade de tecnologias novas e cada vez mais rápido, como é que tu tens trabalhado isso da questão do planejamento, que nós trabalhávamos a longo prazo, e hoje a cada momento está mudando, e muito rápido, e a difamação hoje está muito rápida pelas redes, porque a gente sempre comentava alguma coisa no sentido, e muitos exemplos que tu trazia, do que a empresa faz, e tem um lastro dela, da forma que ela age. Sim. Mas hoje a rede social ela destrói em 2 segundos, né? A gente diria o gerenciamento de crise, hoje parece que é o cancelamento, né? Praticamente a mesma coisa, seguinte, né? A gente continua passando a cartilha, né? Não só para cumprir currículo, do que se coloca como ideal do planejamento estratégico, com a entrega do plano do programa, né? Ou do planejamento maior, né? Em si, do plano de comunicação. Mas é claro que as coisas são muito instantâneas. Então, se trabalha mais com plano de contingência. Ou seja, eu tenho que ensinar para eles o passo a passo do diagnóstico, né, prognóstico, etc., todo aquele beabá, mas se trabalha diretamente com plano de contingência, que é o que nós fizemos, na verdade, até na pandemia. Né? O que se trabalhou? Quem sobreviveu? Quem tinha, pelo menos, um lado estratégico de trabalhar com plano de contingência. E por falar em gestão de crise, aí é uma crítica ainda, a gente está engatinhando em termos de Brasil, há muito tempo se fala em gestão de risco. É claro que eu não estou contra, digamos, todas as empresas deveriam ter os seus comitês de gerenciamento de crise, né? Isso aí é uma coisa que é commodity, não deveria ser uma exceção. Olha, eu tenho... A exceção, atualmente, seria quem faz gerenciamento de risco, porque se eu faço gerenciamento de risco, eu tenho uma chance bem diminuta de ter crise. Só que essa cultura ainda não chegou, né? E ela existe lá fora há muito tempo. Quanto tempo? Umas 3 décadas. Aonde eu estou falando? Estados Unidos, né? Europa... também tem já há um certo tempo, né? Mas aqui a gente tem que começar a trabalhar com gerenciamento de risco, que é totalmente diferente de gerenciamento de crise. A crise é quando a crise está instaurada. Aí eu tenho que ter a velocidade de conhecer, na verdade, já, pelo menos a minha empresa, o setor dela e a ambiência, né? Vocês lembram disso? O macro e o microambiente? Porque aí eu vou ser mais célere nas minhas decisões, nos planos de contingência. Mas o gerenciamento de risco me permite antecipar cenários. E o gerenciamento de risco não é uma coisa ruim, porque eu posso dali, até a coluna que eu escrevi semana passada, não sei se vocês são meus leitores, né? Ordenando o caos no Alto Uruguai. Quem é que diz que o caos é ruim? Né? Vai dizer doida, eu sou um pouquinho doida, né? Mas acontece que as melhores revoluções positivas, inventos, surgiram pós-guerra, surgiram pós-catástrofes. Quem gosta de história sabe que eu estou falando a verdade, tá? Então, assim, quem reclama é quem realmente é acomodado, não vive na entropia, que a gente tem que estar com a sociedade fervendo, com entropia, não tem que ter medo de circular, porque as coisas não são estagnadas, as empresas não crescem de forma estagnada. Quem somos nós para dizer, não acontece isso, não acontece aquilo, porque eu não sei como lidar com isso? Bom daquele que tem competência e tem excesso de informação para saber lidar sobre isso. E você falou uma coisa interessante também, que eu lembro quando eu falava, acho que para vocês, acho que não sei se lembram disso, das aulas de imagem, identidade e reputação. Exato. E isso não mudou, Rodrigo, porque assim, falo assim em sala de aula, falo em palestra para empresário, todo mundo fica, é verdade, né? Identidade é o que eu sou como empresa ou penso que eu sou. Penso, né? A imagem é como os públicos me percebem. E reputação é o excesso de imagem que pode ser positivo ou negativo. Né? Aí depende da minha, seja governança corporativa, compliance, né? O termo que vocês quiserem usar. Mas eu tenho que ter ali o meu caminhar como empresa para que eu tenha, inclusive, até um tapinha nas costas, porque de repente acontece alguma crise, se eu sou sobra dessa crise, aquele que tem uma boa reputação. Aquele que já não goza de boa reputação, é bem complicado que ele não vá à bancarrota. Sim. Por isso que eu digo, nesses momentos de crise que a gente estava falando, a pandemia, eu acho que veio e adiantou, creio eu, uns 10 anos à frente do nosso tempo com as relações de trabalho, né? As relações de trabalho, as relações interpessoais, a vontade de se ver de novo, a educação mudou vertiginosamente também, talvez já estivesse se programando para algumas coisas dos EAD, etc., estávamos gatinhando, né? Sim. E aí, de repente, veio a pandemia, que é exatamente do que a gente está comentando, que através das crises é que se evolui, né? Porque tu não voltaria lá atrás e não, vamos parar tudo e vamos retomar tudo. Teve que ser encontrado outras soluções. Dito isso,
Em 1995, a senhora resolve, então, ter uma agência de publicidade. Quero comentar o seguinte: você acredita que com essa evolução a comunicação mudou? Mudou, assim, dramaticamente. Até comentava contigo aqui nos bastidores, né? No off, né? Que tu disse que não tem off, né? Mas nós estávamos falando em off. Aqui, tem uma grande agência que está situada em Porto Alegre, a Happy House, uma agência de endomarketing da querida Annalise, né? Analisa Brum. A Annalisa ainda ontem colocou no Insta, tá? Ela é uma pessoa que eu respeito porque ela tem uma transparência que ela não precisava abrir tanto a vida dela enquanto empresária, que estavam tendo dificuldades, né, de que as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores, voltassem à presencialidade 100%. E que um outro dado que ela disse, que eles não tinham analisado ainda, mas que as mulheres estavam mais dispostas a essa volta, mas que não tinham, era sondado por enquanto. E que por conta disso, por hora, a Happy ia trabalhar de forma presencial de segunda a quinta. E sexta-feira eles fariam o trabalho remoto. Então, ela colocou ali, ela não precisava, o modelo de gestão, acredito que momentâneo, né, diante do que ela abriu ali para nós, que está acontecendo na grande empresa dela. Aí te respondendo, né, eu não gosto muito daquele termo que virou chato até, não é nem clichê, chato, né? Um mundo novo, um mundo depois da pandemia. É claro que as coisas não precisava nem acontecer uma pandemia, né? Cada dia, a gente tem que olhar para frente, não para trás. Muita coisa mudou, mas eu diria que para ti e para melhor. Naquela história de fazer um limão, uma limonada, né? Tô falando agora da academia, da UFSM. Muitas vezes a gente tinha que fazer uma viagem de quase 4 horas, a sede, 3 horas e meia, para ter uma reunião de 2 horas e voltar no mesmo dia. Além de cansativo, né, oneroso para os cofres, né, da União. Uhum. Então, o que eu posso dizer? Agora a gente faz, assim, é difícil a gente ter uma reunião presencial, a não ser quando necessário, até porque a gente viu que não se perdeu em nada no que a gente tinha que tratar, nas pautas que nós teríamos que tratar. É claro que a gente gosta do olho no olho, a gente gosta dessa situação que nós estamos aqui, mas a gente também tem que ser inteligente em termos de cofres públicos, em termos de empresas privadas também, da economicidade, né? E da inteligência também da gente se poupar, né? Mais energia para poder trabalhar em outras coisas. Eu passo o dia todo viajando para fazer uma reunião, não seria mais lucrativo para a minha empresa eu fazer a reunião daqui e eu continuo trabalhando as outras 6 horas, né? Full time. Então, a questão dos modelos híbridos de negócios, tanto para reunião, né? Eventos de formato híbrido, né? Que de repente tu tem palestrante que vem lá de Zurique, não tenho como trazer, vamos fazer um modelo híbrido, por que não, tá? E as questões, assim, falando também da UFSM, quanto nós evoluímos nas TICs. Então, aquele calhamaço de papel que a gente tinha que assinar, porque na máquina pública é bem weberiana, né? Assina, carimba, isso, né? Pede escaneia. O que acontece? Nesse ponto eu tenho que elogiar a UFSM, tá? Na maneira como, num plano de contingência lá, né? Enfim, da sede, conseguiram se resolver, que nós não paramos, né? Nós não paramos de dar aula, tanto é que agora a gente começou o segundo semestre de 2022, a gente está na 3ª semana. Mas a gente está correto, em 2022/2. Uhum. Enquanto outros, tipo a URGS em Porto Alegre, por questões deles, né, internas, eles resolveram parar. Então, eles estão com gap de atraso. Uhum. A gente teve uma certa evasão de alunos? Tivemos, mas não foi tão grande assim. Tá? Foi bem explicado, os alunos entenderam. E falando da questão das TICs, tudo que nós assinávamos de maneira, digamos, presencial, agora veio para ficar o que nós chamamos de PENSI. Uhum. Nossas assinaturas eletrônicas, de repente a gente tem que buscar a assinatura de vocês para um estágio, por exemplo, né? Vocês vão ver que vai tramitar não mais aquele modelo com 500 páginas e carimbo, vai ser tudo via PEN. Então isso nos dá uma segurança, né? Principalmente com as nossas assinaturas, nossas de terceiros, e poupa, né? Da agilidade, da velocidade. Sim. Sim. Em termos de agência de propaganda, daí, não sei como vocês, como agência, o que vocês pensam. Aí eu que pergunto para vocês, tá? Não, eu diria mais assim... Não, eu quero falar. Eu quero fazer a pergunta. Tá. Eu quero fazer a pergunta. Eu que sou o entrevistador. Mas eu quero fazer a pergunta. Pode assim, falar, do off e do online. O que eu falo para os alunos, tá? E aí eles dizem, tu não gosta de card? Eu gosto de card. Só que nem tudo é card. Tá? Eu preciso que eles entendam que existe vida além do card.
que eles não precisam fazer um curso de comunicação para aprender a fazer cardio, até porque essas crianças, né, adolescentes, alunos, nascem prontos, né? A gente não tem lá uma cadeira que ensine a fazer cardio, né, diretamente falando. A gente pede nos trabalhos para eles fazerem e eles fazem com uma precisão, mexem no canvas de maneira assim muito legal, né, com bastante competência. E eu falo isso para cutucar eles no sentido, não, vocês têm que fazer bem feito, mas vocês têm que ser estratégicos. Então, tento mostrar o lado estratégico e tento mostrar, tá, aqui, na verdade, se a gente vai fazer um planejamento, né, e a gente busca um público que por opção não está na internet. Não é que ele tem uma exclusão digital, ele não quer. Eu conheço algumas pessoas daqui, de fora, não quer rede social, não quer, tá? E tem algumas que não têm acesso. E aí você tem que trabalhar outras mídias. Essas mídias não estão, digamos, obsoletas. Elas estão aí. Só que eu vejo que, de repente, a tendência das universidades, talvez, com todo esse aparato tecnológico que a pandemia acentuou, na verdade, a gente se remodelar, é que fica muito no online. Então, o aluno ele tem que saber, né, que ele também vai trabalhar fazendo uma revista, mas existe isso? Existe, depende das contas que tu pegares, né? Vocês sabem disso, né? Tem revista, tem o PDV. Né? Tá? Tem você fazendo um spot, uma blitz na rádio, né? Eu quero atingir lá na comunidade X, o pessoal escuta a rádio, né? Comunicação interna. Só que isso é uma coisa que eu vejo, que pelo menos na minha parte, nas minhas aulas, eu tento enfatizar que ainda existe essas mídias, que elas não estão aposentadas. É engraçado que eles fazem uma carinha assim, né? Mas Outdoor, eu digo, Outdoor existe ainda. Existe, tá? Sim. E é isso, tá? Eu acho que você tem que estar em alento com o mercado, a universidade, e ela nunca consegue acompanhar, porque quando a gente está atualizando o currículo, o mercado já está lá, anos-luz. Mas a gente também tem o dever de instruir o aluno, né, de que coisas que talvez não sejam o métier dele não estão obsoletas. Sim. Que essas mídias ainda existem. Até porque ele cai lá fora e dependendo do local que ele for trabalhar, ele vai dizer, mas eu só aprendi a fazer cardio e mexer em redes sociais e eu não sei fazer mais nada. É que, na verdade, eu acho que um dos pontos é sempre pensar que não são as plataformas. Porque então tem que ter muito claro o que você vai comunicar, de que forma, e se as pessoas que vão receber isso, elas vão entender. Exatamente. Então, acho que a fórmula da comunicação, ela não vai mudar. Então, ser muito mais estratégico e não imaginar a comunicação através de plataformas. Não. Porque se eu pensasse em Orkut hoje, eu estaria fora do mercado há muito tempo. É o lado estratégico que tem que às vezes é difícil dar aquele estalo, mas quando eles entendem, é incrível que ontem eu estava falando a respeito disso, né? De algumas ferramentas que vocês devem lembrar lá, que tem a nossa querida matriz SWOT, que é fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, e eu gosto de puxar umas ferramentas de qualidade total. Ó, o diagrama de Chikawa, que é a tal da espinha de peixe, foi feita lá atrás, mas por que será que ainda se utiliza nas empresas, né? O 5WH e tantas outras coisas, né? Porque não é demodê, porque o empresário usa, o administrador, o comunicólogo usa no seu planejamento estratégico. Sim. Ajuda a você a fazer ali aquele mapa conceitual e diminuir a incerteza para depois criar, né? Fazer o prognóstico. A gente conclui aqui com essa mudou, Lana? Não mudou. O que ampliou foi os players, né? Mais veículos, né? Então, o que nós encontramos hoje enquanto agência é que, tipo assim, chega alguém e diz, quantos cards vocês fazem por semana ou por mês? Eu disse, mas como assim quantos cards? Pode ser um só? Para rodar a semana toda, porque ela vai performar, porque a gente tem um objetivo dentro do planejamento que a gente quer. Não é a quantidade, que é a qualidade, e é difícil, né? Mostrar o planejamento, mas quando o cliente entende a segurança do planejamento, é uma trajetória que eu acredito que continua a mesma coisa, né? É uma trajetória muitas vezes sofrida com o teu cliente, porque ele foi acostumado a fazer uma coisa mais assim, digamos, direta, mais atávica. Mas eu não preciso de tudo isso que vocês querem investigar tanta coisa da minha vida enquanto empresa. Mas quando ele entende que isso é para o bem da empresa, para que você possa ser realmente estratégico, até prevenido de crises, aí ele fica, digamos, refém e acostumado com o planejamento. E alguns momentos que a gente, depois de feito o diagnóstico, porque eu acabo fazendo essa parte do planejamento e aí o Darapin-Off vem disso também, porque daí tu começa a esmiuçar a vida e tal, e às vezes
a percepção que o cliente tem do mercado dele não se concretiza dentro da ferramenta que é usada. Entende? E aí você faz o outro teste e diz, olha, o teu público está aqui, porque a percepção dele é outra, né? Exemplo, PDV que eu falo, sim, né? Então, muita gente, mas não da onde? É no digital. E aí, nós que atendemos muitas indústrias, a gente ainda faz muita ação dentro daquele espaço. Eu gostava de ter conta de indústria. Entende? Então, a gente tem lançamento de produto, não é só para o Instagram e para o Facebook. Sim. A gente tem toda a constituição do nome, da marca, da embalagem que vai ser usado para aquilo lá. Como é que nós vamos levar isso ao público? O catálogo. Exatamente, catálogo, é tudo isso aí. Tá? O manual de instrução. Tem tudo isso que a gente acaba chamando o pessoal da engenharia, o pessoal da... Depois, sim, tá com o produto físico pronto, diz quais são as ações que a gente vai usar. Bom, nós precisamos usar PDV, sim, vamos fazer uma ação lá local de lançamento, sei lá, e daí vem todo o planejamento do evento, do lançamento, sim, e tal. Usando as redes sociais para aquilo, vamos impulsionar para quais públicos de interesse desse sentido. Sim, porque então ela envolve tem todo. Tem planejamento, né? Exatamente. É isso que eu digo que tem que chegar e deixar claro em sala de aula. E a gente fala assim, uma revista, digamos, eu tinha lá um cliente, não vou citar, né? Que nem sei se existe a revista Agas. Do ramo do supermercado? Ela existe de forma digital, ainda continua. Digital, mas a Agas a gente já que a pergunta existe. A gente anunciou bastante na Agas também, com cliente nosso aqui. Tinha cliente dessa área que anunciava em revista especializada, né? Então, assim, é esse tipo. Sim. Fico feliz, né, de saber, né, de escutar novamente vocês que trabalham com planejamento estratégico, porque é isso que tem que ser. Né? Esse, digamos, deveria ser o dia a dia das agências, mas continua sendo um diferencial, porque não são todas que fazem. Então a gente ainda publica na Hydra, que é um segmento direcionado, e daí a Namaco, são todas coisas mais para compradores, né? A indústria, ela gira não no consumidor final, em si, nos compradores que vão lá participar daquela feira e eles compram em grande escala, né? Sim. E aí a ação da rede social vem para o consumidor final, exatamente para ter a presença de marca sempre, né? Que legal. Prof. Elana, nós falamos rapidamente antes, né? Deu só uma pinceladinha. Todo mundo comenta assim de uma percepção que tem que as universidades elas se posicionam de formas, não vou dizer doutrina, né? Mas a gente está comentando de comunicação dentro da sala e fora da sala de aula, e a gente percebe de que é uma percepção, não estou afirmando. Sim. Você enxerga isso também? A percepção é comum? O que tu pensa sobre isso? A percepção no sentido que nós doutrinamos... Que existe, que os professores das universidades, elas têm, parece assim, na cátedra, né? Diz, olha, você é professora da universidade, você tem que fazer isso, senão tu tá fora do time aí. Eu falava antes dos alunos que eu não gosto de estigmatizar, né? E também não gosto de que mandem em mim que eu tenho que seguir assim, essa cartilha ou outra. E também não gosto de ser estigmatizada, né? E aí eu vou puxar a questão ética, Márcio. Né? Acho que não sei, já comentei aqui, reforço. Para mim, o papel do professor, seja numa universidade pública ou privada ou estadual, é ir dar aula na sua competência, né? Administração, hoje o que vai ser planejamento estratégico, relações com os públicos. E é assim que eu me posiciono sempre, já são alguns anos de mercado, qualquer dia eu estou me aposentando, né? São mais uns 8 anos, né? Mas eu acho que eu vou ficar por aqui, né? 8 anos para me aposentar, mas eu vou continuar em Frederico Fessvari, vão ter que me aguentar mais um pouquinho aqui, né? Mas assim, eu acho que é muito da tua ética, né? Eu tenho uma responsabilidade tão grande, né? Com o meu alunado, de principalmente imaginar que são jovens, né, ainda em formação, e que muitas vezes colocam o professor como, sei lá, um segundo pai, uma segunda mãe, e eles nos colocam como referência, a gente sabe disso, e isso vale para tudo, né? Vale para qualquer ideologia que a gente possa pregoar em sala de aula, seja partidária, seja o time do coração, seja religiosa. Então, nessas questões eu não costumo adentrar, e às vezes os alunos até tentam, né? Eles tentam. Eles são jovens, eles tentam te puxar a tua ideologia. Tem gente, né, até que me chama no privado, mas aí não foi aluno, e disse assim, professora, tu não te posiciona
né, me cobrando posicionamento. No que eu digo, não usa minhas redes sociais, a gente está agora numa questão política, né? Eu não uso minhas redes sociais. Quem me conhece, quem é meu amigo por muitos anos, né, eu sigo a cartilha do Maestro Campanella, que teve que sair da Itália, né, e não por covardia, porque ele era músico, ele queria viver da música. É claro que ele tinha as convicções dele, né, no caso partidárias, mas ele não queria, digamos, brigar, né, se escabelar, perder a amizade por isso. Eu compactuo da visão do pai, né, eu tive uma boa formação, agradeço meu pai e minha mãe, e não uso a sala de aula como palanque para doutrinar ninguém, né, seja em qualquer tipo de assunto, inclusive na política. Tá? Não tem esse direito, não acho que é o papel do professor fazer isso. Né? E como a gente está, digamos, eu estou lá na UFSM, eu sou a professora Alana. Se eu estou na academia, eu estou ali na vitrola tomando café, eu ainda sou a professora Alana. Tá? Então, o que acontece? O que eu coloco nas minhas redes sociais, eu vejo muita gente falar, mas é o meu direito, né? É a minha rede social. Liberdade. Ok, mas de certa forma nós somos pessoas públicas, e na verdade somos, nossos funcionários públicos somos pessoas públicas, né? Então, assim, eu coloco ali o que eu sou. A Alana gosta de tocar violão, de vez em quando ela está na sala de aula. Tem gente que pergunta, mas professora, doutora, pós-doutora, tem umas fotos tuas de biquíni. Eu digo, bom, enquanto eu puder tirar foto de biquíni, eu vou pôr, né? Enquanto você for meu amigo, eu vejo as fotos, senão... Não quer... olha, não, eu estou colocando aqueles óbices de imagem. O professor pode estar com um copo de Prosecco na mão, a professora Alana... Não tem problema nenhum. Ninguém deixou de me respeitar por isso, né? Ou ninguém, digamos, não vou alcoolizada da aula, né? Vivo socialmente. Mas eu estou brincando isso para aliviar, né? Mas vocês não veem ali eu fazer nenhum tipo de Mas então palanque, não é uma né? percepção, é uma verdade. Eu diria para ti que eu não faço assim, tá? Eu não gosto de generalizar, né? Inclusive, assim, digamos, a gente escuta, professores das federais são partidários de A, de B, de C. Eu só fico parado olhando assim, eu digo, não é bem assim, né? Parece que nos colocam no mesmo jargão, no mesmo pacote. No mesmo balaio. Eu digo, bom, eu não faço assim, né? Eu tenho uma política, digamos, eu sigo um modelo assim. Talvez, de repente, se eu for tua amiga e a gente conversar um papo político, tu vai entender quais são as minhas tendências. Sim. Mas aí é uma questão de amizade, de papo de café, de papo de bar, de papo de amigo, né? E mesmo que ela seja diferente, eu jamais vou brigar por isso. Né? Eu não corto amizade por isso. Eu acho que a sociedade atualmente ela está muito, acho não só eu, né? Todo mundo acha muito dividida, né? E não é isso que a gente É que você fala muito em tolerância e está cada vez uma sociedade mais intolerante. Pelo menos essa é uma percepção que eu acabo tendo. Digo assim, se continuarem ocorrendo esses desvios na pergunta do Márcio ali, né? Se a gente vai, digamos, como professor, se eu estou ali para fazer a minha parte, né? E às vezes, até um queixume meu, né? É uma coisa velada, mas às vezes eu sinto uma certa exclusão da minha pessoa, talvez porque eu não me revele tanto como gostariam que eu me revelasse. Mas eu continuo sozinha e feliz, digamos. Eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Isso é o que me ensinaram na minha casa e assim eu vou fazer. Mas eu também sinto, a represália não é só de fora, é de dentro. E ela dói às vezes, né? Porque tu tem ali, de repente, um petit commis que tu convive e que tu não é uma pessoa que, né, vomita ou vocifera coisas, então você, de repente, não é muito bem quisto. Eu não estou dizendo que eu não sou benquista, as pessoas gostam de mim, mas eu sinto uma certa rusga, um certo posicionamento. Por que tu não te posiciona? Porque eu não quero, né? Simplesmente assim, porque não é porque eu não devo, é porque eu não quero. E está tudo bem. Meus alunos me respeitam, né? Eu vou lá para dar aula, é só isso, né? Profe, finalizando, qual o futuro da comunicação, em especial, o que você acredita que, como estudiosa que com cases que chegam ao teu conhecimento a todo tempo, teu pós-doctor vê por aí também, o que você acredita que vai acontecer com a comunicação, em especial, acontecer do modo geral, tá? Em especial, o que a população, enfim, os profissionais, os novos profissionais que vão sair da universidade, em que você faz parte e até ontem era coordenadora aí do departamento e tal. Estou como chefe de departamento ainda. Chefe de departamento. Só em março que eu dou tchau para o chefe. Podem esperar dos comunicadores sociais aí. A comunicação como um todo, eu estou colocando agora falando de RP, PP e jornal, não só das relações públicas.
E eu posso te dizer isso com um certo conhecimento de causa, tá? Porque eu não gosto de estar me mostrando que eu faço parte disso, daquilo, mas casualmente eu faço parte da EUPRERA, que é um grupo de pesquisadores internacionais de comunicação, né? European Public Relations, etc. e tal. E nós, com isso, recebemos dossiês e pesquisas de ponta, né? Do que está acontecendo no mundo. Né? Por isso, como eu tenho um grupo de pesquisa de comunicação internacional, por que eu entrei na EUPRERA? Entrei por isso, justamente para mim estar atenta ao que acontece lá fora, não só no Brasil. Eu não consigo identificar eu em Frederico Westphalen, eu em Porto Alegre, eu no Rio Grande do Sul, eu no Brasil. Nós, né, em termos de comunicação, a gente tem que pensar no mundo. Mesmo atuando localmente, lembram do James Gruning, que ele dizia? Era um visionário lá atrás. Atua localmente, mas tem um olhar global. Então, isso que ele falou aí há, sei lá, mais de 2 décadas, é o que eu penso, né? Então, o futuro da comunicação, a comunicação sempre foi um grande poder, né? Como se diz, um quarto poder. Eu diria que o primeiro, né? A gente precisa da comunicação. A gente percebe que não existe mais aquele chororô. Mas o empresário não valoriza a comunicação, né? As pessoas valorizam sim a comunicação. Elas dão valor ao que a gente faz. Porque a gente conseguiu realmente mostrar que veio. Porque somos estratégicos, né? Só que aí aquele que vai ficar no mercado, né? O futuro daquele que vai ficar no mercado é aquele que estiver atualizado, né? Não só nas TICs, né? Atualizado em todas as tendências possíveis. Aquele que for participar de evento, né? A gente faz a social no evento, mas vá no evento realmente para se capacitar. E aquele que tenha uma network, uma rede de contatos. Aqui eu falei uma network que eu tenho. Não porque eu quero falar com um cara da Alemanha, da Itália, porque eu tenho um grupo de pesquisa de comunicação internacional. Como é que eu vou pesquisar se eu não tenho troca com meus pares? Então, no mercado, se eu estivesse hoje no mercado, eu estaria certamente em outros grupos e não na EUPRERA, né? Porque aí a pesquisa estaria em outros grupos fazendo essa troca no sentido de, digamos, estar o máximo possível, não em alento com o mercado, em antecipar o mercado. Porque a gente não entra no mercado para ser o melhor, a gente quer ser o mais, né? A gente quer estar lá, eu quero me manter no nicho de mercado, eu não quero só perder, eu não quero ser o segundo, eu quero ser o primeiro. Tá? Pode ser arrogância minha, mas eu acho que a gente tem que pensar alto, né? Então eu nunca entrei num páreo, na verdade, pensando que eu poderia ser o segundo lugar. Se eu tirei o segundo, terceiro, paciência, eu não vou morrer por isso, mas eu entro para ganhar, né? Sempre foi assim. Na comunicação, então, o futuro é quem estiver atualizado, se não é novidade. Né? As coisas estão muito rápidas, então eu tenho que estar atualizada. Se eu tivesse agência, eu certamente estaria fazendo alguns cursos na área de tecnologia da informação, porque já me sinto defasada. Tanto é que eu não pego cadeiras dessas na universidade, eu pego outras cadeiras de base mais teórica, porque eu não vou me meter numa coisa que não é mais a minha seara. Com certeza, sem modéstia, eu diria que se tivesse no mercado, eu estaria ali, tá? Na ponta, digamos, na crista da onda, do lançamento das coisas como sempre foi. Tá? Então, a outra coisa é os cursos. Os cursos, 4 anos, de repente, estão ficando uma tendência a migrarem para 3 anos, mais rápidos, com cadeiras mais mercadológicas, porque se o aluno quer fazer alguma coisa em termos de pesquisa, é ele que vai fazer depois no mestrado, no doutorado, num continuismo. Mas você conseguir preparar o RP para ser RP. Né? A minha obrigação é preparar o RP para atuar no mercado, não para ser pesquisador. Né? E com isso eu não estou dando de ombros para pesquisa. É importante que a gente tenha pesquisa, mas eles têm que ter um cheiro, como se diz, da pesquisa, conhecer a extensão, mas eles têm que ter uma base para se formarem em RP, em jornalismo, em publicidade e propaganda. E as escolhas depois são múltiplas. Né? Eu até falo para eles, a vida acadêmica começa no primeiro ano. Aí no segundo ano você já se percebe, eu quero ser docente. A gente tem alguns aí que de repente se formam e vão direto aí fazer um mestrado. Mas aí o aluno, ele começa a cavar isso na academia, de entrar em grupos de pesquisa, de produzir artigos, em vez de estar fazendo estágio. Então essa consciência, eu acho que é uma obrigação nossa também de docente, ajudar esse aluno que está em formação a arrumar a vida dele futura. Senão ele fica 4 anos lá, às vezes, né, não consegue fazer esse mapa conceitual da própria vida, e ele queria ser pesquisador, puxa, eu podia ter feito mais pesquisa, acabou os 4 anos. Eu não deveria ter feito tanta pesquisa, era o mercado, não conseguia ter experiência de mercado. Então, acho que é um papel nosso ajudar a conduzir, pegar a mão assim, tem essa e essa possibilidade, o que você quer? Né? Aproveita e te experimenta nesses 4 anos que passam rápido. Legal, acho que
Mais uma vez, gostaríamos de agradecer pela presença aqui com a gente, bater esse papo. Entramos um pouco da vida da Lana Campanella, né, hoje. Agradecer demais a tua presença, te convidar para ir comer um bife na casa da minha mãe, daí agora vou fazer um convite de outrem, né? Mas tem que explicar o porquê para eles, né? A mãe deles, qual é o nome da tua mãe mesmo? A Dona Nilza. A Dona Nilza faz um bife à milanesa que eu não comi na minha vida, nunca mais, desde que eles não me convidaram, mas eu comer bife, tá? Então, desde já está convidada, vou levar lá... Não, na verdade não é bem um convite para ti, eu acho que é para se redimir com o Nuca. Ah, não, se eu nunca for convidado, então tem que ter um esquisito. Não acha? Não ficou com uma sensação. Fazer o quê? A minha mãe, pra gente acabar rindo um pouco, né? Vem toda a minha família passar o Natal comigo, tá? Que é sempre eu que tenho que ir lá. Então, assim, até o meu então namorado diz assim, talvez a gente vá noivar. Não sei se vai acontecer isso, mas se acontecer, eu tô ali na frente da igreja, né? Salve! Que bom. Felana, muito obrigado também, foi um prazer conversar contigo, todo o nosso carinho, né, todo o conhecimento que você passou e ainda passa, porque eventualmente ainda a gente troca uma ideia de algumas experiências, como era isso, como era aquilo, ou vice-versa também, né, porque a gente está aqui. A nossa agência está de portas abertas, né, para teus alunos, o que você precisar também, para que a gente bate esse papo sempre que puder. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, fico muito orgulhosa desses egressos nossos da UFSM estarem aí com a agência de peso aqui, que é referência no Alto Médio Uruguai. Muito obrigada pelo convite, parabéns pela agência. E pela proposta aí da Darup Off Podcast. Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Curta a nossa página, não esqueça de se inscrever no nosso canal, Darup Off, e até a próxima. Tchau, tchau. Cortou.